Bom dia, Bragato. Bom dia, Juquita. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Leandro. Bom dia, Bill. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Bragato, a gente tem algumas questões que a gente não percebe um desenvolvimento nelas. Aqui eu cito o ambulatório médico de especialidades, a duplicação da Praça Itália, a passagem do Gregório ali na rotatória do shopping. Como resolver isso numa próxima gestão? Olha, nós vamos ter que ir atrás dos recursos que foram perdidos pela cidade de São Carlos. Infelizmente, nós tivemos uma perda nessas obras que você está citando da ordem de 40 milhões de reais em São Carlos. 2 escolas de R$1 milhão cada uma, 2 unidades de saúde da família, a passagem da Praça Itália, como você já disse, os 6 milhões do asfaltamento daquela região do Jardim São Paulo, onde nós temos empresas lá, inclusive, numa situação extremamente precária. Empresas desenvolvendo, crescendo em São Carlos, num local onde é terra. Além da terra, o desnível das ruas tem tido problemas, inclusive, de risco aos caminhões, que são caminhões pesados, de materiais, que podem, inclusive, ter risco de tombamento por conta daquelas ruas totalmente desniveladas, abandonadas. E lá cresce o mato e cresce, infelizmente, também por questão social, a prostituição. Esse recurso foi perdido, já estava carimbado, voltou para o governo federal, mas nós vamos buscar os recursos. E é importante que a gente tenha muito claro que quando o município vai atrás de recursos, nós não vamos com o chapéu na mão pedindo favor, não. Nós vamos buscar o que é de direito, o que é nosso. Nós temos deputados que passam por São Carlos, levam os votos de São Carlos, tem os deputados que já são vinculados aos nossos partidos, que nós temos mais proximidades, como o deputado Chico Sardelli, deputado estadual do Partido Verde, ao qual eu pertenço, deputado Mendes Tami, extremamente sério e engajado com a região nossa aqui. E tem outros deputados que vieram buscar votos aqui, precisa sempre ser cobrar. Exatamente disso. Temos também os deputados da Rede, do PCdoB, temos deputados do PDT, temos lideranças importantes do PPL. Nós temos hoje já muito bem encaminhado, já todo um trabalho conjunto da cidade de São Carlos, com essas representações que nós temos, porque nós vamos buscar os recursos de volta para São Carlos. São Carlos contribui muito com o ICMS, contribui bastante com o IPI. É uma cidade que tem uma arrecadação muito forte, é nosso direito trazer esses recursos de volta. E nós vamos unir também a cidade. Além das representatividades políticas, como nós já fizemos em outras épocas no passado, Juquita, nós vamos estar juntos. Os órgãos institucionais de São Carlos, Juquita participou de várias reuniões em secretarias em São Paulo, junto ao governador, aonde a cidade precisa se unir, os segmentos da cidade, as lideranças do comércio, da indústria, da prestação de serviços, os órgãos da nossa cidade, das associações representativas. Nós vamos estar sim fazendo um trabalho conjunto, mostrar que nós estamos unidos pela cidade e buscando os recursos necessários. Com esses recursos nós vamos retomar a obra da passagem da Praça Itália, nós vamos garantir aquele asfaltamento das indústrias que estão à direita lá da subida da Getúlio Vargas, que é uma necessidade premente. Lamentável a gente ter perdido aquele trabalho. Você vê que são indústrias instaladas, pessoas que estão gerando emprego em São Carlos. Nós precisamos, com a prefeitura, dar todo o suporte, toda a atenção para que a gente realmente desenvolva de forma sustentável a cidade de São Carlos. Bragato, andando pela periferia da cidade ontem, eu percebi que não existe espaços públicos administrados pelo município abertos à população. Ou seja, nós temos centros da juventude que estão desativados e mesmo assim, mesmo as escolas, as escolas municipais que funcionam, elas não abrem nos feriados, nos finais de semana. É possível fazer com que esses espaços funcionem? Totalmente. Dá vida também às vilas. Totalmente. Inclusive, você vê, espaço público é para ser utilizado pelo público. Espaço público não é para estar fechado. O espaço público ele tem que servir, Juquita. Nós precisamos recuperar uma coisa que nós estamos perdendo com o passar dos anos, que é o encontro das pessoas. Nós precisamos gerar oportunidade para as pessoas se encontrarem mais, para as pessoas conviverem mais, para os vizinhos se conhecerem na praça pública que tem ali perto, com atividades. Quando
Quando você utiliza uma praça pública com atividades construtivas, adequadas, você coloca ali uma recreação, você coloca ali uma apresentação que cultural, muitas vezes até com pessoas com potencial, que tem atividades culturais da própria região, do próprio bairro. A gente, sabe, aproveitar tudo que nós temos de capacidade na cidade de São Carlos, tanta gente boa, tantos bons músicos, tantas boas pessoas de teatro, tantas boas pessoas de dança, em todos os setores, e nós gerarmos movimento pelos bairros, trazer a vizinhança para conviver, para se conhecer. E nesse movimento, tem uma coisa que é muito importante, Bill, nessa pergunta que você me faz, que além de você gerar essa convivência, você leva serviço público. Você leva lá o acompanhamento preventivo de saúde, você faz o acompanhamento de glicemia, você faz o acompanhamento de pressão arterial, você faz a parte de vacinação com mais intensidade, além das campanhas regulares que existem. Você leva um trabalho de orientação às famílias, você leva serviços em praça pública. Você consegue levar a prefeitura mais perto das pessoas. Então, essa aproximação tem que partir da nossa gestão. Nós, como gestores, temos que levar a prefeitura, o serviço público, perto do povo, onde o povo vive, onde ele convive, e a gente recuperar essa relação entre as pessoas. As pessoas precisam voltar a se conhecer, precisam voltar a conviver. Nós temos hoje a facilidade dos meios de comunicação. É muito importante a agilidade, a rapidez. O mundo hoje exige isso de nós. Mas o que substitui um abraço? Nada substitui um abraço. Quantas vezes um abraço é aquele que te dá força, é aquele que te dá atenção, é aquele que te fala, tamo junto, vamos nessa, vamos superar as dificuldades. Nós precisamos voltar a ter isso entre nós. Ô Maragato, vou perguntar uma coisa para você, que foi tema já de tantas e tantas outras campanhas passadas, que nessa campanha não vi ninguém falar ainda. E o nosso aeroporto? Como é que vai ficar a internacionalização do aeroporto? De ter um aeroporto de aumentar a pista por causa da TAM para trazer outros alfandegar, tipos, né? Alfandegar ali. Cadê? Ninguém está falando mais nisso faz tempo. Nós vamos retomar a discussão do aeroporto. Alguma coisa? Pensou nisso? Sim, nós vamos ter que retomar a discussão do aeroporto. Naturalmente, eu acredito que pelas mudanças da própria TAM, que houve, na verdade, uma mudança de acionária da TAM, né? A LAN Chile acabou se incorporando junto à TAM e praticamente hoje faz o comando da empresa. Tanto é que nós tivemos a perda lamentável do nosso Museu da TAM aqui em São Carlos, né? É uma perda imensa para a cidade de São Carlos, mais uma perda desses últimos anos, mas nós vamos sim rediscutir a questão do aeroporto, mesmo porque existe uma participação do governo do estado, existe hoje a utilização por parte da empresa, que é importante, uma empresa importante para nós em São Carlos, gera uma quantidade muito grande de empregos. Nós queremos inclusive ser parceiros das empresas que já estão instaladas em São Carlos, para que elas possam crescer, para que elas possam operar, para que elas possam gerar mais e mais empregos cada vez mais. Às vezes a gente fala muito nas empresas que nós vamos trazer, importantíssimo. Temos que desenvolver novos parques industriais, atrair as empresas que estão querendo vir se instalar em São Carlos e às vezes encontram dificuldades pela morosidade da gestão local, mas nós temos que olhar com muito carinho as empresas que já estão instaladas, que já geram emprego na cidade e precisa ter essa proximidade. Nós vamos ter, Juquita, como eu já tenho anunciado inclusive, nós vamos ter uma equipe específica de pessoas de carreira da Prefeitura Municipal de São Carlos fazendo essa junção, além do prefeito, além do vice-prefeito Ricardo, além dos vereadores da Câmara Municipal unidos junto à Prefeitura, nós vamos ter uma equipe específica, permanente, trabalhando essas questões que são questões pontuais da cidade. Não pode ser deixado para depois, tem que ser logo na entrada. Logo em janeiro nós temos que colocar algumas funções da Prefeitura a serviço da cidade, e esse encontro para a gente rever a questão do aeroporto é uma delas, porque isso traz um desenvolvimento fantástico, importante, inclusive quando eu estava nos meus primeiros mandatos de vereador, eu fui um dos primeiros a trazer para São Carlos o grupo da Silente, quando a gente queria instalar em São Carlos o que a gente chamava na época de Porto Seco, que é fazer a aduana em São Carlos. Isso diminui muito os custos das empresas, isso agiliza o processo de importação, de exportação, isso nos dá um ganho de custo para as empresas poderem desenvolver melhor na nossa cidade e é mais um atrativo para novas empresas. Você falava do Museu da TAM, mas como você enxerga o turismo hoje em São Carlos?
O turismo hoje, não só em São Carlos, em qualquer parte do mundo, ele é uma das principais molas de desenvolvimento e de geração de economia sustentável. E nós temos uma capacidade instalada em São Carlos. Eu conversava muito com o Marcos Arbeitman quando ele era secretário de Estado do Turismo. Tivemos várias oportunidades de conversar. E ele me dizia, São Carlos tem um enorme potencial, mas se não houver uma ação de gestão local do município, esse potencial fica lá travado, parado, não gera os empregos e os recursos que podem ser gerados. E nós não tivemos, nesses últimos tempos, ações que fossem suficientes para colocar o município de São Carlos nessa condução. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje, no ano passado, sobrou do orçamento do Estado, só num departamento que é o DAD, o Departamento de Instâncias, 123 milhões de reais que ficou no orçamento do Estado sem ser repassado para os municípios por falta de projetos. E nós temos, na verdade, além da capacidade do turismo tradicional, né? O turismo que você faz muitas vezes pela cidade, pelo que a cidade tem a oferecer, nós temos agregado em São Carlos outras ações importantes que vão trazer várias formas de turismo. Os congressos da Universidade Federal, da USP, das Embrapas, a partir de um certo número de público, de pessoas, de participantes, não cabe para ser feito em São Carlos. Nós precisamos, em parceria, inclusive, com as universidades, com recursos federais, estaduais, com a iniciativa privada participando também, termos um grande centro de convenções em São Carlos. Porque todos esses eventos, congressos, em quantidade enorme que são feitos pelas universidades, que são feitos fora, passem a ser feitos aqui em São Carlos, atraindo as pessoas. As pessoas vêm para ficar aqui 4, 5 dias, elas têm que se hospedar, elas têm que se alimentar, elas vão gastar no comércio, nós vamos gerar emprego, vamos gerar mais recursos através dos impostos que vão ser recolhidos para a cidade de São Carlos. Isso é desenvolvimento sustentável, isso é com qualidade de vida. Nós temos, além das universidades, dos congressos, o nosso parque industrial é extremamente diversificado. Isso é muito positivo. Aqui nós produzimos vários tipos de produtos, inclusive hoje com a capacidade das indústrias de alta tecnologia. Nós precisamos gerar eventos de negócios em São Carlos. Nós temos uma capacidade para eventos de negócios importante, das pessoas virem fechar negócios aqui em São Carlos, uma região privilegiada, uma região central do estado de São Paulo, fácil acesso para todos os municípios do estado de São Paulo. Nós temos as fazendas históricas, que têm sido muito bem cuidadas, com muita dedicação das famílias que são as suas proprietárias. Essas famílias têm dedicado trabalho, esforço e muito recurso próprio para manter essas fazendas históricas preservadas. Agora teve um trabalho importante na Fazenda Pinhal, 3 anos de restauro, e a Fazenda Pinhal voltou a ser aberta agora para visitação. Até uma informação para a população que a Fazenda Pinhal está reaberta para visitação depois de um restauro importante, significativo. Nós temos as demais fazendas da cidade que estão também com os proprietários fazendo esse trabalho importante de preservação, de manutenção. Nós temos esse turismo também das fazendas históricas, nós temos o turismo da parte ecológica. E o bom do turismo, que ele não é só na cidade, você desenvolve ele regionalmente. Você une as cidades, São Carlos, Ibaté, Analândia, Brotas e Tirapina, você reúne as cidades em torno de um projeto comum. E isso traz muito desenvolvimento e gera muitos empregos na cidade. Tem uma pergunta que rotineiramente a gente faz aqui para os candidatos, é o seguinte: todo mundo tem muito projeto, muito plano, mas e recursos? É isso que eu ia perguntar dinheiro, para você. Prefeitura... Isso que eu ia perguntar para você. Todo mundo fala que todos os candidatos, eu não falo todos, mas eu converso com os candidatos, eu vejo também a participação deles no rádio, televisão, porque tem 750 milhões de reais é o orçamento do município ano que vem. É muito dinheiro, é mal administrado, não sei o que tem, e dá para fazer tudo. Mas Braga, você que é um moço que trabalha no Banco do Brasil, trabalha com dinheiro, responda o que o Leandro perguntou. Com certeza, inclusive assim, eu acredito que essa experiência até de 33 anos numa instituição financeira, né, como carreira administrativa de uma instituição financeira, isso nos deu uma experiência, um trato com recursos públicos, com dinheiro, que realmente dá uma possibilidade da gente ter uma avaliação mais precisa e necessária, mesmo porque a cidade de São Carlos não passa por um momento bom. A cidade de São Carlos passa por um momento delicado, difícil, Juquito. Quando vocês falam, vocês têm toda a razão. Você pega 100
100% do orçamento esse ano, em torno, aproximado, vou aproximar, 700 milhões de reais. Milhões, tá. O ano que vem, 750 milhões de reais aproximadamente. Nós temos tido superávites de arrecadação. Nós temos tido, em 2013, 2014, tivemos 50 milhões a mais de arrecadação que não estava além do previsto. E nós tivemos, em 2015 e 2016, 30 milhões de reais que também não estavam previstos de superávit. Então, nós temos tido, além do orçamento, um superávit. Não vou considerar o superávit, porque a gente só sabe dele no final do ano, quanto realmente fecha. Mas nós sabemos hoje do aumento do endividamento do município nessa gestão. O aumento do endividamento da cidade que houve nesses últimos anos. Então, nós sabemos que 50% praticamente está contingenciado com funcionalismo, vamos arredondar isso. 25% vai para a educação, 15% vai para a saúde. Já deu 90%. Sobram 10%. Isso é por lei, né? Os outros setores, por lei e também por necessidade. Então, mas né? 25% da saúde é obrigação. Da educação. 15% da saúde é obrigação. Sim. 50% por necessidade do tocar o Aí são dia 90% do orçamento comprometido, sobra 10%, aonde desses 10%, outras despesas. Quando você dilui funcionalismo em 50%, é a parte mais pesada das despesas de todos os setores. Então vai sobrar em torno de 5, 6% para você gastar em outros setores, em termos de manutenção, não é muito, realmente é apertado, e em torno de 3, 4%, 5% para investimento. Realmente não dá para fazer as grandes obras, não dá para fazer os avanços necessários que a cidade precisa. Por isso que nós temos que tratar muito bem o dinheiro que vem de fora e termos força política e força local das instituições para irmos buscar esse dinheiro, que, como eu já disse antes, não é favor nenhum, é direito da cidade. Nós vamos buscar o que é nosso, nós vamos buscar o que é positivo para nós, mas tem que levar bons projetos. Tem uma fórmula mágica? Tem que levar bons projetos. Tem uma fórmula mágica para aumentar a arrecadação, Bragato? Não é fórmula mágica. Nós temos alguns caminhos importantes para aumentar a arrecadação sem aumentar impostos. Isso que é importante, porque a população já paga muito imposto. Já paga demais, não dá mais para ficar buscando mais junto à população, mas tem alguns caminhos que eu vou falar para vocês. Só para finalizar a questão dos projetos, nós temos uma capacidade instalada em São Carlos, técnica, científica, de gente de capacitação, gente de qualidade, de conhecimento, que nos habilita para apresentar excelentes projetos. Sempre que as universidades são chamadas a participar, elas correspondem. As universidades são parceiras. O poder público precisa se abrir mais para os setores da cidade, precisa ser mais parceiro, precisa estar mais junto. As Embrapas sempre tiveram disposição e sempre contribuíram. Vamos fazer os projetos em conjunto com as universidades, com as Embrapas e com a sociedade civil também, que tem muita gente capacitada, inclusive a parte empresarial. Nós temos muita gente capacitada na área empresarial. Temos recursos, eu citei aqui, só num departamento de Estado sobrou 123 milhões de reais de recurso que não foi buscado. Falta de projeto. Com projeto sai o dinheiro. Tanto é que nós perdemos 40 milhões de recursos que estavam carimbados para São Carlos por falta de procedimento. Desculpa. Por falta de procedimento interno da cidade. Quer dizer, uma cidade que desperdiça dinheiro que já está carimbado, nós não temos problema de buscar recurso. Nós precisamos acertar a administração. Nós vamos organizar a casa. Nós vamos fazer a prefeitura funcionar direito. E é isso que nós queremos fazer. Botar ordem na casa, fazer a prefeitura funcionar bem, levar os projetos, recuperar esses recursos e vamos melhorar a qualidade de vida em São Carlos. Você me falou agora, Fabinho, em relação a como melhorar a arrecadação. Isso. Nós temos alguns fatores que interferem na busca que o município faz de recursos naturalmente junto ao ICMS. Vou citar um exemplo. O ICMS ele é feito de vários fatores que o município tem que ter, de acordo com quanto o município preenche aquele fator, ele aumenta a fatia dele do ICMS do Estado. O ICMS vai para o Estado devolve para o município e nós temos lá uma participação. 645 municípios, cada município tem um pedacinho desse bolo. Se nós tivermos em São Carlos, vou só citar um exemplo, que é um exemplo inclusive muito próximo nosso, porque nós queremos tratar e trabalhar muito bem a questão ambiental de São Carlos. Nós temos alguns parques em São Carlos, parques ambientais. Se nós tratarmos bem desses parques ambientais, o Bicão, o Santa Fé, o próprio Parque Ecológico, se nós tratarmos bem esses parques e ampliarmos mais 4 parques, além desses que eu citei, nós temos outros, tá?
Nós temos outros, nós temos o Santa Marta, nós temos outros. Mas se nós utilizarmos esses parques que nós já temos e concluirmos 7 parques com qualidade de visitação, de educação ambiental, de preservação, fizermos algumas ações nesses parques, nós credenciamos esses parques junto ao governo do estado e a fatia nossa do ICMS aumenta. Nós temos vários fatores do ICMS que a gente pode fazer, que são simples de fazer, dá qualidade de vida na cidade e você traz mais ICMS para o município. Então o que acontece? Tem algumas ações que são incentivadas para você conseguir trazer recurso, mas você tem que fazer lição de casa. Não pode dormir, não pode cochilar. Tem que ter equipe boa de trabalho, tem que ter gente séria em cada setor para poder realmente fazer os projetos nas parcerias. Desculpa. Nas parcerias que eu citei, e aí você traz os recursos. Bragato, uma questão que está aí já em manchete há algum tempo é a questão da corrupção. Como você pretende combater a corrupção dentro da prefeitura e também nessa relação que nem sempre é muito saudável entre poderes executivo e legislativo aqui em São Carlos? Em primeiro lugar, controle. Nós temos que fazer uma gestão sem corrupção. Na nossa gestão não vai ter corrupção. Não vai ter corrupção, porque nós não vamos permitir, nós vamos ter controle das ações. É inadmissível. Desculpa, gente, que eu tô com problema de garganta. É inadmissível que o dinheiro suma de dentro do cofre da Secretaria da Fazenda, numa sala próxima do prefeito, e ninguém sabe para onde foi esse dinheiro. Tem que abrir uma investigação policial, tem que ter um processo na Câmara Municipal, porque ninguém sabe onde foi parar, quase R$400 mil da prefeitura. E no lugar tinha cheque sem fundo. Ora, se nós temos controle na nossa casa, se as pessoas têm controle no local de trabalho, como que uma prefeitura não tem controle do cofre que está do lado da sala do prefeito? Nós temos que ter controles. Primeiro, colocando equipe, gente séria, gente honesta, escolhendo muito bem quem vai cuidar de cada setor. As pessoas, para estarem no poder público, têm que ter um histórico, tem que ter uma história de vida decente. A pessoa, para ser eleita, deveria ter também um histórico de vida decente, um histórico de vida de honestidade, de seriedade. Nós precisamos olhar para isso com muita atenção. O país está mergulhado em vários fatos lamentáveis de corrupção e nós precisamos olhar o que nós estamos fazendo nas eleições. Quem que nós estamos colocando lá? Qual é o passado? Como é que a pessoa agia? Vai ver como é que são os processos, vai ver como é que é a prática da pessoa, vamos saber como é que as pessoas agem, porque depois que está lá, aí monta uma equipe desastrosa, o dinheiro some, quem que paga o pato? A população. Fica sem serviço público de qualidade. Então nós temos que caprichar no trabalho, nós temos que colocar gente séria, que tem histórico de vida sério, que já tem histórico de vida de competência em cada setor e estabelecer controles, acompanhamento. Não precisa o Tribunal de Contas ficar 1 ano e meio, 2 anos falando, vocês têm problema no cofre de vocês, toma providência. Nós não vamos ter problema no cofre. O dinheiro entrou na prefeitura, vai para a conta bancária e vai ser aplicado para proteger esse dinheiro que é de todo mundo. Então nós vamos ter uma atitude muito séria, muito correta, porque o dinheiro é de todos e tem que ser respeitado. Olha, eu vou perguntar uma coisinha para você, Bragato. Não quero dizer que as pessoas que estão lá hoje da prefeitura, ou até gente até de carreira lá e de carreira, nós temos muita gente boa, trabalha lá 30 anos, 20 anos, conhece aquilo lá como ninguém, e são dedicados. Mas eu pergunto uma coisa para você. Um secretário ganhando R$7 mil por mês é um salário condigno para uma pessoa de bem que queira trabalhar mesmo e ficar lá 8, 10 horas por dia? E se ele na iniciativa privada ele tem muito mais condições de ganhar bem mais que isso? Olha, Juquita, realmente não é compatível com a função, tá? Não é compatível com a função, como eu também acredito que o próprio salário de todo trabalhador dentro da prefeitura também não é compatível com a função que eles fazem. Como você muito bem disse, nós temos excelentes pessoas trabalhando na Prefeitura Municipal de São Carlos, nós temos gente muito capacitada, gente muito séria,
né? E nós precisamos valorizar esses funcionários públicos que nós temos. Nós temos que reconhecer o empenho, a dedicação. Muitas vezes estão fazendo até além, porque dão condições ruins de trabalho, e às vezes as pessoas acabam por esforço próprio fazendo muito mais até do que seria a sua função. Então nós vamos valorizar o trabalhador, o funcionário público da cidade, para que a gente possa prestar um bom serviço para a população. Nós queremos respeitar, valorizar o funcionário público e, através disso, prestar um serviço cada vez melhor para a população que busca o acesso à prefeitura. E realmente nós precisamos rever valores, mas rever valores inclusive não só dos secretários, mas como do funcionalismo como um todo. Talvez a gente não consiga nos primeiros meses, porque nós vamos entrar e pegar uma casa desarrumada. Nós vamos primeiro precisar arrumar a casa, acertar a parte de finanças da prefeitura, ajustar a prefeitura no seu orçamento, mas nós vamos trabalhar nesse sentido, de reconhecer todos que trabalham e ter uma valorização deles, não só na parte do salário, como também no respeito à atividade que eles fazem. Bragato, quanto tempo falta aí? Acho que falta uns 4 minutos aproximadamente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui quanto dá. 5 minutos. 5 minutos. Bragato, pra gente encerrando o programa aí, temos a notícia de que o ex-prefeito de Ibaté, e hoje candidato novamente à prefeitura, e é São Carlense, tem uma grande penetração na cidade aqui, muito conhecido, fez um trabalho bonito em Ibaté, e vem aí a público e diz que apoia Bragato, candidato a prefeito de São Carlos, que ele quer sair à rua com você, de braço dado com você e pedir seu voto. É verdade? Como é que tá isso aí? Gostaria que você pudesse falar. Sim, é verdade. O Parrella realmente ele manifestou essa disposição, esse apoio à nossa candidatura. Ele manifestou inclusive que ele reconhece no nosso trabalho, na nossa composição para a cidade de São Carlos, uma possibilidade de nós realizarmos em São Carlos, eu vou falar palavras dele, né? A possibilidade de nós realizarmos em São Carlos o que ele realizou em Ibaté. E nós sabemos que Ibaté mudou muito, a gestão de Ibaté com ele acabou levando Ibaté a uma condição hoje de vida, de atendimento público, de condições extremamente favorável, muito positiva, né? Passou a ser uma referência na nossa região em termos de gestão, e esse reconhecimento dele em relação ao nosso trabalho, a nossa perspectiva de fazer uma administração séria, uma administração competente, uma administração que respeita as pessoas, que valoriza o trabalhador, ele realmente manifestou isso. Para nós é muito positivo, porque o exemplo que ele deixou lá em Ibaté, o exemplo de administração, o que ele melhorou em Ibaté, nós queremos fazer em São Carlos também. Nós queremos uma cidade que as pessoas sintam bem de viver. Eu tenho pessoas que trabalham comigo de Ibaté no Banco do Brasil, que são funcionários, pessoas que convivem conosco aqui em São Carlos, e eu sei o que essas pessoas falam do que foi feito lá, o quanto essas pessoas reconhecem uma boa administração, essas pessoas reconhecem um bom gestor. E eu ouço essas pessoas no dia a dia, porque a gente convive no trabalho e as pessoas vão falando. Principalmente porque sabe que eu tô nesse caminho de ser prefeito de São Carlos, né? Nessa busca de ser prefeito de São Carlos, e as pessoas trazem até algumas referências positivas, para que a gente realmente olhe os bons exemplos que foram dados em termos de gestão, em termos de administração pública, tanto de Ibaté como de outras cidades. Eu tenho conversado muito com o Mendes Tami. Mendes Tami fez um trabalho brilhante em Piracicaba. Há 20 anos atrás eu fui na inauguração do setor de tratamento de esgoto de Piracicaba. Quem fez o projeto para Piracicaba? Professor Suami Vilela de São Carlos, da USP de São Carlos, onde nós temos as maiores capacidades na área de saneamento, como as outras universidades também têm. Então nós temos que trabalhar muito bem com todos aqueles que realmente têm capacidade, que podem contribuir e que querem fazer uma cidade melhor, que querem fazer um mundo melhor. Nós temos muita gente boa pra gente unir na cidade de São Carlos. Pois não, o seguinte, como é que você vê o papel das entidades assistenciais, todo esse trabalho social que é feito em São Carlos pelas entidades, como é que você pretende trabalhar com elas? É fundamental. Eu participo desde muito jovem, na verdade, eu sempre trabalhei voluntariamente junto à minha família em algumas instituições, e é muito positivo. A gente sabe o trabalho importantíssimo que as instituições fazem. Inclusive nessa condição de candidato eu tenho acompanhado, já acompanhava como vereador, estou acompanhando como candidato e vou acompanhar muito mais de perto ainda como prefeito, porque as instituições fazem aquilo que o poder público não dá conta de fazer. Fazem com amor, fazem com dedicação, com muito menos recurso e com maiores resultados, com ótimos resultados. Eu estive esses dias
dias visitando algumas instituições e nós percebemos no Cefa, na APAI, em todos os lugares que nós temos passado, uma disposição muito grande, e nós vamos ser parceiros para valer. Nós não vamos atrasar recurso de convênio, nós vamos melhorar os recursos para que eles possam ter uma tranquilidade para funcionar, porque eles já prestam relevante serviço. Eles não podem ficar no desespero de não receber o dinheiro que eles têm direito. Bragato, só são poucos segundos. É possível recuperar toda a malha viária de São Carlos em 4 anos? É possível recuperar em 4 anos com os recursos que nós vamos trazer de fora. Nós precisamos fazer recap praticamente na cidade toda, o recapeamento, porque só tapa-buraco não resolve. O tapa-buraco é emergencial, mas nós temos que fazer aquilo que é prolongado. Quer dizer, se arrumar dinheiro, faz. E fazer com qualidade. O Estado tem dinheiro para isso e o governo federal também tem, e nós vamos trazer.